E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Estamos agora a prever a força de um ácido. Ácidos são corrosivos? São. Por que são corrosivos? O que o torna corrosivo? E por que um ácido é mais corrosivo que o outro? Então essas dúvidas serão tiradas aqui. E se você lembra um pouquinho, então pega, fixa esse conteúdo e leva contigo, porque nas aulas de pH, POH, isso vai ajudar muito. E lá na frente também, em outros assuntos de estequiometria, ajuda muito a determinar assim, ó, opa, olhei para essa fórmula, detectei se ele é forte, então eu posso tomar determinadas conclusões em cálculos químicos. Pronto? Preparado? Então apertem os cintos, vamos nesta. Bora ser gigante em química. Vamos verificar como que é que funciona a questão da força dos ácidos. Antes, eu preciso te dizer o seguinte, é comum o aluno achar que o ácido é forte se ele tiver mais hidrogênios na molécula. Eu já ouvi muito isso daí. E não é bem uma verdade. Então você vê aqui, ó, o HCN tem um hidrogênio para ionizar. O H2SO3 tem 2, então ele é mais forte. O H3PO4 tem 3 hidrogênios, é mais forte. O H4P2O7 ganhou. Não, não é essa a verdade. A verdade é o seguinte, a força de um ácido, ela não está medida pelo número de hidrogênios que são potencialmente ionizáveis. Então, quando nós olhamos aqui H3PO4, então nós temos 3 hidrogênios para ionizar para cada ácido que efetivamente ioniza. A questão é esta, a força do ácido está na porcentagem de hidrogênios que efetivamente sofrem a ionização. Esta ionização efetiva é fornecida por um dado chamado grau de ionização. Então eu preciso agora te dizer uma coisa. Traz aqui para mim na tela cheia. De 100 moléculas de ácido colocadas para dissolver e reagir com a água, quantas que efetivamente reagem e ionizam, formando H+. Então nem todo o ácido colocado na água vai efetivamente quebrar sua ligação e formar H+. É disso que estamos falando. Quando a gente tem essas informações, esses dados, nós chamamos de alfa, grau de ionização. Franklin, o que é o grau de ionização? Vou mostrar para você agora. O grau de ionização ele é medido por esta fórmula aqui, ó. O número de moléculas que efetivamente ionizaram, número de moléculas ionizadas, dividido pelo número total de moléculas colocadas para dissolver. Então, número de moléculas que ionizaram daquele total de moléculas colocadas na água. E esse grau é um número compreendido entre 0 e 1, onde 0, nenhuma molécula ionizou, e o 1 representa que todas as moléculas ionizaram. E esse alfa pode ser colocado em porcentagem. Então, multiplicando o valor do alfa por 100, então você vai ter entre 0% de moléculas ionizadas, a 100% de moléculas ionizadas. Pronto. Então, o alfa está entre 0 e 1, e a porcentagem entre 0 e 100%. Tá pegando essa diferença aqui, ó? Alfa é 0 a 1. Alfa percentual, a porcentagem de moléculas ionizadas, de 0% a 100%. Diante disto, nós vamos ter o seguinte, ó, dá uma olhadinha, de acordo com o grau de ionização, o que são os ácidos fortes? Aqueles que tiverem uma porcentagem de moléculas ionizadas superior a 50%. Então, mais de 50% dos ácidos colocados ali para dissolver reagiram, ionizaram? Perfeito. Então, nós estamos aqui, ó, com um exemplo. Numa temperatura de 18 graus Celsius, o alfa, ele é sim influenciado pela temperatura. Então, colocando aí ácidos diferentes a 18 graus Celsius. O ácido clorídrico, o HCl, tem um alfa de 92,5%. O ácido nítrico, que é o HNO3, tem um alfa de 92%. E o ácido sulfúrico, o H2SO4, 61%. Então, eu estou vendo aqui claramente que o ácido clorídrico a 18 graus Celsius
É um ácido mais forte que o ácido sulfúrico. É só você ver o grau de ionização. E olha que o HCl só tem um hidrogênio na sua molécula. O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios na sua molécula. Mas a questão é, qual é a porcentagem de moléculas que efetivamente ionizam? Pronto, simples assim, pelo grau de ionização. Quando o alfa está entre 5% e 50%, eu tenho um ácido semiforte ou um ácido moderado. Então o alfa tem que estar maior que 5%, menor que 50%, certo? Muito bem. Também estamos com dados na temperatura de 18 graus Celsius. O ácido sulfuroso tem um alfa de 30%, o ácido fosfórico 27%, o ácido fluorídrico de 8,5%. Então vejam vocês que dentre os ácidos semifortes, dentre os ácidos moderados, também temos aquele que é mais forte que o outro, porque apresenta um grau de ionização maior. E o ácido fraco vai apresentar uma porcentagem de ionização menor que 5%. Então também é 18 graus Celsius, nós estamos com o ácido sulfídrico, o alfa de 0,076%, o ácido bórico, um alfa de 0,075%, o sulfídrico 0,076% e o bórico 0,075%. E o cianídrico está com alfa de 0,008%. Sensacional. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não é porque o ácido é fraco que ele não vai ser tóxico, perigoso para você, para a nossa saúde. Então, a questão da força, o grau de ionização nos mostra o quão corrosivo é o ácido. Agora, o ácido cianídrico aí, ó, o HCN, ele é o gás cianídrico. Ele era o gás utilizado na câmara de execução, o gás letal. Então, se você respira esse gás, você vem a óbito. Ele é corrosivo? Praticamente não. Né? 0,008% o grau de ionização dele, mas ele é tóxico. Então, não confundir toxicidade ou toxicidade, a toxicidade do material com relação ao seu grau de corrosão. Tudo bem até aí? Ótimo. Então, vamos continuar com a nossa conversa aqui. Franklin, então quer dizer que não importa se é hidrácido, não importa se é oxiácido. Se é hidrácido ou oxiácido, não importa. Não vou dizer quem é mais forte e quem é mais fraco, eu vou olhar aqui direto para o alfa percentual ou o alfa. Sim, exatamente. Mas você não é obrigado a memorizar os alfas. E os alfas, eles são fornecidos pelo exercício. Se o exercício não fornecer o alfa, você não tem o valor exato do grau de ionização, então você tem um esquema prático para determinar, assim, ó, prever a força deste ácido. Então, um esquema prático é um macete para os hidrácidos e para os oxiácidos. Para os hidrácidos é mais um decoreba, não é verdade? Ó, os hidrácidos fortes, os únicos hidrácidos fortes, HCl, HBr, HI. Dos hidrácidos, os únicos com alfa acima de 50%, HCl, HBr, HI. O único hidrácido moderado é o HF. Somente este tem um alfa entre 5% e 50%. Todos os outros hidrácidos, os demais hidrácidos, são considerados fracos, como eu disse, na questão da corrosão. Então, o HCN, nós vimos aí que é um ácido hidrácido, ele é tóxico, na verdade, o gás letal, mas ele não é corrosivo, tanto assim ele é um ácido fraco. O H2S, o ácido sulfídrico, também não está entre os fortes, não é um moderado, então ele é um ácido hidrácido fraco. O H2S, a título de curiosidade, é um gás, eu acabei falando, o H2S é um gás, ele tem um cheiro característico de ovo podre. Os oxiácidos. Para os oxiácidos eu tenho um esquema também que é assim, ó. Pega o número de oxigênios na molécula menos o número de hidrogênios ionizáveis. Ó, ele fala aqui, ó, o número de H+, que são os hidrogênios que realmente vão para a solução. Se você pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis e a diferença disso daí for zero, essa continha der zero,
é um ácido considerado fraco. Se der 1, é um ácido considerado moderado. Se der 2 ou mais, se der 2 ou 3, é considerado um ácido forte. É assim que eu prevejo as forças dos oxiácidos. Então dá uma olhadinha aqui, ó. O ácido H3BO3 tem 3 oxigênios, ele ioniza 3 hidrogênios, então 3 menos 3, 0. Quando a diferença é 0, o ácido é fraco. H2SO3, 3 oxigênios na fórmula, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios que ele vai ionizar. São 2 H+ formados. A diferença é 1, moderado ou semiforte. H2SO4, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizados, diferença 2, ácido forte. E HClO4, 4 oxigênios menos 1 hidrogênio ionizado, diferença 3, ácido forte também. Exceções? Opa! É o seguinte, o H3PO3, nós vimos num vídeo anterior, que o H3PO3, embora tenha 3 hidrogênios na molécula, ele ioniza somente 2. E esse esqueminha é justamente para isso, tá? Eu pegar o número de oxigênios na fórmula, menos o número de hidrogênios ionizáveis. A diferença dá 1, portanto, ele é um ácido considerado moderado. O H3PO2 tem 2 oxigênios, mas dos 3 hidrogênios ele ioniza apenas 1, então ele é um ácido moderado também. E o H2CO3, o ácido carbônico, eu não falei para vocês que ele é um ácido instável, se decompõe em CO2 e água, então deveria ser moderado, concorda comigo? Mas não é moderado por conta da sua instabilidade, por conta dele se decompor, então ele é considerado um ácido fraco. Tudo bem até aqui? Então nós fechamos esta parte aí dos ácidos, identificação, ionização, classificação, força de ácidos. E estamos indo para a fase da nomenclatura. Mas antes da nomenclatura, você tem que dominar a tabela de cátions e ânions, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo.